Você sabe que, até a gente falou agora em auditoria, que temos o princípio da competência. Então, despesa ou receita, ela pertence ao período que ela foi ganha, no caso da receita, ou ao período que ela foi consumida, no caso da despesa, ou custo, né? Então, não é a entrada ou saída de dinheiro que vai definir se é receita ou despesa. Né? Então, quando a gente fez um empréstimo lá, o que é que eu tenho no empréstimo? Eu tenho o valor do capital que eu peguei emprestado e eu tenho juros, né? Porque quem já estudou matemática financeira ou administração financeira viu que com o passar do tempo o juros é embutido ali nas prestações. Então, quando a gente escuta por aí, né, 10 vezes sem juros, isso é uma mitologia, não é uma verdade. Sempre tem juros quando tem parcelamento. Bom, como existe o princípio, então, da competência, eu não posso colocar capital e juros na mesma conta contábil e nem já reconhecer os juros pagos, que é uma despesa, né, juros passivos, antes de eu pagar. Então, o que é que eu fiz lá quando eu celebrei o empréstimo? Então, eu criei duas contas, né, de curto prazo e de longo prazo, para o valor a pagar, então era acho que 100 mil, né? Não estou enganado, né? Então eu tinha que dividir 100 mil por 36 parcelas e saber quais parcelas eram de curto prazo, quais parcelas eram de longo prazo. Lembrando que o que define o curto e longo prazo é 12 meses da data do balanço, não é 31 de dezembro, é da data do balanço. Naquele caso, acho que era abril, né? 30 de abril. Então, era 12 meses a contar de 30 de abril. Como ia pagar só em junho, até foi a Débora Hertel, né, que lembrou, eram só 10 parcelas de curto prazo e 26 de longo prazo, se não me engano. Mas tem que separar curto e longo prazo. Ok. E isso a crédito, né? E o débito correspondente é a conta caixa, aliás, conta banco, né, onde entrou o dinheiro ali do empréstimo. O outro lançamento, ou junto ali, no mesmo lançamento, mas de forma separada, tá? Era a questão dos juros. Então, eu tenho lá, eu tinha que multiplicar o valor da parcela por 36 e diminuir os 100 mil e ver quanto que dava a diferença. Então, dava uns 30 e poucos mil de juros, se não me engano. Esses juros eu tenho que contabilizar separado. Então, a primeira conta é, Débora, juros a pagar. 30 e poucos mil. Crédito de juros a pagar. Que tu vai ter que pagar isso aí, que nem o empréstimo, tu vai ter que pagar. Então, juros a pagar. Eu até esqueci de falar, mas aí como eu não falei e vocês lançaram ali, eu tenho que separar também o que é juros a pagar de curto prazo e juros a pagar de longo prazo. Alguns fizeram, outros não. Quando a gente fizer o fechamento semana que vem, né, lá na terça-feira, eu vou comentar isso. Mas estando no passivo, juros a pagar, estava valendo ali para esse momento inicial. Só que a contrapartida de juros a pagar, o débito, não é despesa de juros, ou juros passivos, né, que é o nome técnico dessa despesa, porque ainda não aconteceu. O primeiro juro da primeira parcela é no mês de junho, e eu estava em abril, certo? Então, não chegou um mês ainda de pagar os juros, então ainda não é reconhecida como despesa. Então, eu tenho que teria que contabilizar como uma despesa antecipada, lá no grupo ativo circulante despesas antecipadas. Se não me engano, você tinha que criar essa conta, né? Porque lá o Fortes não tinha essa conta aí. Então, débito da despesa antecipada no ativo, crédito de juros a pagar no passivo. Então, naquele lançamento de abril não tinha nada de despesa envolvida. Tinha lá o dinheiro que entrou no banco, o empréstimo a pagar que está lá, curto e longo prazo, juros a pagar que está lá e despesa antecipada ali no ativo. Certo? Entenderam o lançamento lá de abril? É que, tipo, na minha cabeça, quando tu tem uma despesa antecipada, tá ligado a ter havido já um pagamento, sabe? Não necessariamente.
Porque, lembra que eu falei, o princípio da competência, ele não se preocupa se entrou ou saiu dinheiro. Ele se preocupa se tu já te comprometeu com aquilo ali. Fato gerador. O fato gerador, isso aí, Edmar. Porque, assim, o dinheiro não interessa para a contabilidade. A contabilidade não estuda o dinheiro, Débora, ela estuda o patrimônio. E o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, por isso que existe a despesa antecipada, assim como existe a receita antecipada lá no passivo. Tá? Que a gente vai focar nessas duas também lá em avançada bastante. Tá? A receita antecipada, Débora, essa sim, ela praticamente ela existe com o recebimento do dinheiro antes de eu entregar os bens. Mas a despesa não. Tá? A despesa, basta tu ter a contratação e saber que tu vai pagar, tu pode gerar ali como despesa antecipada. Gerar não, lançar, né, como despesa antecipada. Tá? É um pouco confuso, né? O princípio da competência entre todos os princípios contábeis é aquele que é mais difícil da gente entender, né? Que a nossa vida é entrada e saída de dinheiro. Mas nós, enquanto contadores, temos que entender que não é o dinheiro mais importante, é o patrimônio da entidade. Isso, claro, contabilmente falando, né? Não no dia a dia. Tá? Já é complicado, e tu complica mais ainda? Bom, vamos lá. Continuando, então. Isso eu fiz lá em abril. Em junho, então chegou lá o dia de pagar a primeira parcela, né, do empréstimo. Então, o lançamento também tem que ser separado, porque na parcela, como eu disse, tem parte do capital, tem parte de juros. A parte do capital é barbada, né? Credita o banco, que tu tá, né, com débito em conta ali, né, da parcela, e debita o curto prazo, que era a parcela ali de junho, tá? Fez isso aí. Os juros, tu também. Tu vai debitar banco, porque saiu, né, o pagamento dos juros do banco, tá? E creditar, debitar juros a pagar, que aí reduziu o valor dos juros a pagar. Só que está faltando uma conta, porque eu tenho lá só que o débito na conta de empréstimos a pagar é só do valor de capital. E o débito lá na conta de juros a pagar é só do proporcional dos juros. Só que eu tenho que também, nesse momento, reconhecer a despesa, porque chegou junho, e no momento que eu paguei a parcela de junho, aí sim eu tenho que tirar uma parte dessa despesa que estava antecipada e colocar no meu resultado. Então, aí eu tenho mais duas contas nesse lançamento, ou quem fez separado, né? Que é a despesa a vencer, despesa antecipada, e aí sim a despesa de juros ou juros passivos, que vai ser o débito de juros passivos e crédito da despesa antecipada, que aí vai reduzir o valor da despesa antecipada. Muito semelhante ao que a gente está fazendo com o IPTU ali, né, na mesma disciplina, e a gente fez com a outra que a gente fez ali também, que era antecipada. Acho que era só IPTU, né? IPTU antecipado. Então, semelhante ao que eu fiz com o IPTU. Cada parcela que eu pagar, eu tenho que lançar o pagamento em si, na saída de dinheiro, e também tirar da antecipada e botar no resultado. Tirar da despesa a vencer e colocar em despesa de juros ou juros passivos, como vocês criaram. Então, realmente, né, a despesa antecipada ou a receita antecipada, que deriva do princípio da competência, é complicado. Por isso que a gente vai trabalhar muito isso aí lá em contabilidade avançada, próximo semestre, não esqueça de se matricular. Mas, claro, como essa disciplina de laboratório a gente está vendo agora, a gente tem que praticar isso ali. Então, a gente já está tendo esse vislumbre que eu tenho que sempre colocar como antecipada, se não é o período ainda que está acontecendo essa despesa. Menos dúvidas? Mais dúvidas sobre esse lançamento? Acho que não. As dúvidas, se surgir, eu te chamo no WhatsApp. É isso aí. Eu vou colocar esse lançamento, tá? Hoje eu não sei se eu vou conseguir,
o que eu estou vendo aqui, já tem o pessoal perguntando aqui no WhatsApp da auditoria, né? Já vou responder aí, né? Porque senão o pessoal já acha que eu não estou trabalhando. Mas eu quero responder amanhã ou sábado, né? Colocar já uns lançamentos ali no grupo de WhatsApp de laboratório, para vocês visualizarem, né? Isso que a gente acabou de conversar aqui agora. Claro que eu estou usando ele nome de contas genéricas, isso não é o importante para a gente agora, o importante é saber se é débito, se é crédito, se é ativo ou passivo, tá? E na terça-feira, quando a gente fizer a nossa videoaula de fechamento, que eu vou mostrar ali como é que você fecha, se bem que o Edmar aí, quem está fazendo prática Zoom, já aprendeu na marra a fazer a DRE e o balanço patrimonial, né? Mas tudo bem. A gente vai ver aqui, vamos esquecer lá da de prática Zoom da professora Hélia, vamos concentrar Ô, professor, ajeitado, eu estava quase numa videoconferência, professor. Eu só não chamei o Gilvan, porque eu incomodei a Kelly, eu te incomodei e eu incomodei a Débora, bicho. Então, assim, ó, tu faz ideia que eu estava incomodando todo mundo para fazer o fechamento. A Débora me passou a explicação semana passada ainda, e eu não tinha conseguido entender. Aí, eu estava fazendo contigo e chamando a Kelly, e não estava entendendo. E aí, quando tu me disse assim, tá feito, tá pronto, eu digo, putz, mas o que eu tô fazendo errado? Pra te ter uma noção. E ele tinha o resultado certo, e ele ainda não acreditava que ele estava vendo. Não, pra ter uma noção. Primeira coisa, né, Edmar, ninguém incomoda, né? Quando tem dúvida, às vezes eu demoro porque é horário de trabalho, né? Mas ali eu consegui responder, porque eu estava já fazendo uma planilha de custos e consigo trabalhar com uma mão em cada teclado, né? Mas, professor, assim, ó, quando gerou pergunta e tu demora, eu dou tempo. Sim. O que gerou dúvida ali, porque tu me mostrou o valor que a prof mandou, o teu valor estava igual, e eu não estava entendendo qual era a tua dúvida. Não, aí que tá, só que daí quando eu olhava naquela porcaria da escrita lá de lucros, eu dizia, cara, mas tem diferença. Não, na verdade não tinha diferença nenhuma. É que o sistema te já vai ver terça, mas só dando um spoiler aqui, tu tem que escolher as contas, né, vincular as contas que tu quer que vá para o resultado. Então, se tu esquece uma conta que teve um lançamento contábil, aí dá DRE que não fecha. E Sim. O próprio sistema já informa, tá? Por isso que a gente tem que ter o plano de contas à mão. Então, por isso que eu também estou trabalhando com a questão do plano de contas para o grau B lá, da disciplina, a gente começar com um plano de contas melhor, né? Não ficar ali criando e gerando, dando esse problema, tá? Mas vou postar ali esse lançamento e vamos conversando isso ali. Terça-feira, na videoaula de laboratório, a gente tira mais dúvidas. Show de bola. Certo? Só isso? Isso aí, professor. Valeu, obrigado. Seria legal se tivesse do lado da conta e a categoria contábil, né, o númerozinho, uma legendazinha explicando o que vai dentro daquela conta. Aí a gente consegue se guiar melhor, né? Exatamente. Sabe que eu tinha pensado nisso, né, para vocês, mas depois não fiz. Mas já que tu falou, porque, por exemplo, o plano de contas aplicado ao setor público, né, que a gente viu até quem fez a disciplina semestre passado, ele é bem assim como tu falou. Bom, tu deve saber, deve ter visto, né, Débora? Eu trabalho com ele, por isso, isso que eu digo, né? Sabe? Tem lá o elemento, é bem complicado, então tem que tu pode colocar ali. Claro, é complicado. Mas, assim, tem contas que são barbadas, né? Outros realmente dá um problema. Mas, né, a gente vai trabalhando, não só no laboratório, mas lá em avançada, a gente vai fazer muito lançamento também dessas contas mais difíceis. Então, a tua ideia vou colocar em discussão com a minha multi-equipe para ver se eles aprovam. Acho que vão aprovar. Então, tá, muito obrigado, tá, pessoal? Mais uma vez, então, boa noite de novo, né? E quando precisar, estamos